Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora em que você está assistindo, este é o canal Neldes, Matemática, Física e Astronomia com o professor Edson, trazendo a vocês o curso Mini Aulas de Pré-Cálculo, em nosso primeiro módulo, Estudos Introdutórios, com o tópico Introdução à Teoria Geral de Conjuntos. Este tópico está dividido em 10 mini-aulas aqui listadas. Já vimos as 7 primeiras nos vídeos anteriores, e hoje vamos para a aula Conjunto das Partes de um Conjunto. Objetivos da aula de hoje: definir e aprender a obter o conjunto das partes de um conjunto. Aprender a determinar o número de elementos do conjunto das partes. Introdução. Nas mini-aulas anteriores, estudamos diversas operações com conjuntos. Uma operação com conjuntos é uma operação que, ao ser realizada com um ou mais conjuntos, tem como resultado um conjunto. Introdução. Nas mini-aulas anteriores, estudamos diversas operações com conjuntos. Lembrando que uma operação com conjuntos é uma operação que, ao ser realizada com um ou mais conjuntos, tem como resultado um outro conjunto. O resultado das operações era um conjunto com elementos de mesma natureza dos elementos dos conjuntos originais. As operações que faltam ser estudadas dão como resultados conjuntos de conjuntos, ou seja, os elementos dos conjuntos resultantes são outros conjuntos. Conjunto das partes de um conjunto. É uma operação realizada sobre um único conjunto e pode ser definida como: seja o conjunto A, o conjunto das partes de A, denotado por P de A, é o conjunto que contém todos os subconjuntos de A. Ou seja, matematicamente podemos escrever P de A igual ao conjunto B, tal que B está contido em A. Alguns autores chamam o conjunto das partes de conjunto potência. No entanto, aqui vamos chamar apenas de conjunto das partes. Para qualquer conjunto A, temos que, primeiro, o conjunto vazio está entre os elementos do conjunto das partes. O conjunto A está entre os elementos do conjunto das partes. Assim, podemos escrever que o conjunto vazio pertence ao conjunto das partes e o conjunto A pertence ao conjunto das partes. Ou seja, estamos no único caso em que podemos usar a relação de pertinência para relacionar um conjunto a outro, quando estamos relacionando um conjunto ao conjunto das partes de outro. O conjunto das partes também pode ser denotado por P estilizado de A, onde lemos apenas conjunto das partes de A. Vamos a um exemplo para ilustrar a determinação do conjunto das partes. Determine o conjunto das partes de cada conjunto a seguir. Item A, o conjunto A, que é o conjunto dos elementos 0, 1 e 2. Resposta. O conjunto das partes de A é o conjunto dos conjuntos X, tal que X está contido em A. Portanto, o conjunto das partes de A tem como elementos o conjunto vazio, o conjunto unitário 0, o conjunto unitário 1, o conjunto unitário 2, o conjunto de elementos 0 e 1, o conjunto de elementos 0 e 2, o conjunto de elementos 1 e 2 e o conjunto de elementos 0, 1 e 2, que é o próprio conjunto A. Item B. B é o conjunto dos elementos A, E, I, O, U. Neste caso, temos que o conjunto das partes de B é o conjunto dos conjuntos X, tal que X está contido em B. Portanto, podemos escrever que o conjunto das partes de B é este conjunto aqui, que é o conjunto que contém todos os 32 subconjuntos de B. Número de elementos do conjunto das partes. Dado um conjunto A, é sempre possível calcular o número de elementos do conjunto das partes de A sem precisar determinar o conjunto das partes de A. Para isto, levamos em consideração o número de elementos de A. Ou seja, dado um conjunto A com o número de elementos de A igual a n, temos que o número de elementos do conjunto das partes é igual a 2 elevado a n. Quando o número de elementos de A é igual a infinito, temos que o número de elementos do conjunto das partes de A é infinito. É possível demonstrar que o infinito relacionado ao número de elementos do conjunto das partes de A é um infinito maior que o número de elementos de A, coisa que deixamos para um curso mais avançado. Vamos ao exemplo 2. Determine o número de elementos do conjunto das partes de cada conjunto dado a seguir. Item A igual ao conjunto vazio. Neste caso, o número de elementos de A igual a 0. Portanto, temos que o número de elementos do conjunto das partes, sendo igual a 2 elevado a n, será igual a 2 elevado a 0, que é igual a 1. Portanto, o número de elementos do conjunto das partes de A, quando A é o conjunto vazio, é igual a 1. O que é verdade, pois podemos escrever que o conjunto das partes do conjunto vazio é o conjunto unitário que tem como único elemento o conjunto vazio.
Item B. B é o conjunto dos elementos x pertencente aos naturais, tal que 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 10. Neste caso, o número de elementos de B é igual a n, que é igual a 11. Portanto, o número de elementos do conjunto das partes de B, que é igual a 2 elevado a n, é igual a 2 elevado a 11, o que nos dá, para este número de elementos, 2048. Por acaso, aqui temos um erro de digitação e no lugar de aparecer na última linha número de elementos do conjunto das partes de B, aparece número de elementos do conjunto das partes de A. Mesmo assim, entendemos que isso se refere ao número de elementos do conjunto das partes de B. Finalizando, normalmente a operação conjunto das partes não é estudada no ensino médio. Nós aqui a vimos apenas superficialmente. Cursos mais avançados de teoria de conjuntos a estudam mais detalhadamente. Lembre-se que há material de apoio para esta aula no site neodes.com.br. Na próxima mini-aula iremos estudar o produto cartesiano de conjuntos. Até lá, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito, dê um like no vídeo e nos vemos na próxima mini-aula.